Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz. E, como acontece aos sábados, o nosso estudo é sobre as parábolas de Jesus. Esmiuçando um pouco mais a parábola do semeador, que foi a nossa primeira parábola a ser estudada de uma forma mais aprofundada, hoje nós vamos buscar em Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 64, Semeadores. E Emmanuel nos coloca: todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, né? Então, Jesus sai a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. Então entendamos bem, Jesus nos trouxe todo aquele ensinamento que ficaram registrados pelos evangelistas, que nos reportam as palavras, os ensinamentos, os exemplos, o comportamento, tudo que eles conseguiram registrar sobre aqueles 3 anos que estiveram diretamente ligados ao Mestre Jesus. Nem todos os evangelistas, lembrando, tiveram ali, estiveram ao lado de Jesus naqueles 3 anos, mas beberam na fonte de quem esteve, né? João esteve ao lado de Jesus, Mateus, que é o Levi, esteve ao lado de Jesus, né? Já Lucas bebeu na fonte de Paulo, né? Que por sua vez bebeu na fonte de Maria de Nazaré. Então, e teve em suas mãos os pergaminhos de Estevão. Então, mesmo tanto Lucas quanto Marcos, que não estiveram ali junto aos discípulos de Jesus, tiveram fontes fidedignas e vivenciaram todos esses ensinamentos após a partida de Jesus junto aos discípulos, né? Tanto que Lucas já estava junto aos discípulos, ele escreve o Ato dos Apóstolos, né? Em que fica registrado para nós todas aquelas experiências vivenciadas pelos discípulos após a partida de Jesus. Então, o que nós percebemos? Que Jesus trouxe todo esse aprendizado, semeando nos nossos corações, encontrando muitas vezes essa terra árida, né? Mas foi semeando. O semeador, ele vai jogando as sementes. Foi jogando as sementes. Quem estava ali para ouvir em qualquer tempo, em qualquer espaço, as sementes foram lançadas em profusão. Agora, Emmanuel nos coloca a importância daqueles que se deixam sensibilizar por essa semeadura, ou seja, pelo Evangelho, pelos ensinamentos de Jesus, a responsabilidade que temos, né, como receptores dessa mensagem divina, né, como intérpretes dessa mensagem divina, que seja o entendimento que temos de todo esse aprendizado que nos chegou e a importância da divulgação desses ensinamentos, mesmo que seja apenas dentro dos nossos lares, mas somos semeadores, né? Então, é isso que Emmanuel está colocando aqui.
é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, que é o campo a ser semeado. Encontraremos a terra das almas, sufocadas de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi neste roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo, doentes da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Então Jesus semeou profusamente em todo o solo, né? Toda a terra da alma. Então é nessa terra das almas que nós, né, que nos embevecemos com esse aprendizado, que percebemos que essas palavras nos tocam, que percebemos que a reflexão nesses ensinamentos nos ajudam a pautar nossas vidas com mais equilíbrio, com mais sabedoria. Seria um egoísmo sem tamanho guardarmos esse aprendizado para nós. Quando Jesus nos fala dos avarentos, nós temos que lembrar que existe o avarento de conhecimento. É aquele que se beneficia de algo, mas guarda para si, sempre achando que o outro não vai se interessar, né? E isso é muito grave, né? Porque isso chama-se egoísmo. Mas Emmanuel continua. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Então, se Jesus quisesse estar cercado só de mensageiros preparadíssimos, mensageiros divinos, ele poderia, né? Mas ele quis estar junto de todos aqueles que ainda traziam as suas fraquezas. Até os próprios evangelistas tinham ali a sua fraqueza, venceram de fato, mas se aperceberam que tinham determinada fraqueza e venceram e desenvolveram o trabalho de uma forma muito dedicada. Um grande exemplo para todos nós, o trabalho desses discípulos, seguidores de Jesus, né? E é muito importante que entendamos, e Emmanuel, ele afirma, afastemo-nos, pois, das nossas inibições, e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Emmanuel está dizendo, porque sempre nós achamos que todo o trabalho é para os outros, né?
é para aquele que conhece mais profundamente, e vamos nos isentando, vamos nos acomodando, não nos empenhamos no Evangelho no Lar, por exemplo, comentarmos uma passagem do Evangelho de uma forma mais minuciosa, pegando ali trecho por trecho, tentando digerir para que nós entendamos, para que os nossos familiares entendam, para que a criança que tenhamos ali nos nossos lares também possam compreender o que estamos colocando. Então é mergulhar nesse universo divino, vencendo as inibições. É isso que Emmanuel está nos alertando, para que vençamos as inibições. E isso é um grande entrave essa inibição. Temos que nos desarmar, temos que romper essas algemas que nos calam. Sabe aquela passagem de Jesus? Ai daquele que se envergonhar de mim. Às vezes nós podemos compreender que nós nos envergonhamos. Quando de repente surge uma situação em que Jesus é questionado, colocado de uma forma humanizada, e nós que sabemos que assim não é, ficamos calados. Diante de quantas coisas os cristãos estão se calando. O mal se propaga. O mal ganha campo, porque ele faz barulho. Agora, o cristão, ele precisa, não é absolutamente imposição de crença. É o Evangelho. O Evangelho que acende uma luz em todos os corações, independente das suas crenças. E vamos trazer para nós, então, uma página do Irmão X, que foi escrita por Francisco Cândido Xavier, e sempre que folheamos esta página, é muito tocante. O Irmão X chamou de Espiritismo e Divulgação. Já vimos em outros momentos, mas sempre vale a pena recordarmos para sairmos dessa inércia mental, para sairmos dessa inibição até nos nossos lares, né? E trazermos Jesus para as nossas conversações. Então vamos ver aqui. O excelente advogado Joaquim Mota, espírita de convicção desde a primeira mocidade. Então, prestemos bem atenção. Um advogado, Joaquim Mota, e o Irmão X está nos relatando uma experiência desse Joaquim Mota, né? E está nos afirmando que ele, desde a mocidade, ele era espírita convicto. Possuía ideias muito próprias acerca do pensamento religioso. Extremamente sensível, julgava um erro expor qualquer definição pessoal em matéria de fé. Muitos pensam assim, né? Evidentemente que religião e política não se discute, né? Mas nós não temos que nos envergonhar da nossa fé. Mas ele entendia. Mesmo sendo um espírita convicto, ele tinha uma maneira própria de compreender. Ele achava que a fé era dele e não tinha que ser exposta. Religião, costumava dizer, é assunto exclusivo de consciência. E fechava-se. Na biblioteca franqueada aos amigos, descansavam tomos em percalina e dourados, reunindo escritores clássicos e modernos em ciência e literatura. Conservava, porém, os livros espíritas isolados em velha cômoda do espaçoso quarto de dormir. Então é um ponto muito importante. Se nós nos consideramos espíritas,
Se o Espiritismo tem nos feito tão bem, se bebemos nas fontes límpidas do Consolador prometido por Jesus, que clareou o nosso entendimento, porque agora conseguimos entender melhor do que entendíamos antes os ensinamentos dos Evangelhos de Jesus. Se tudo isso sentimos, por que os nossos livros ficariam escondidos? Por quê? Mesmo que tenhamos em família pessoas de outras crenças e a nossa liberdade religiosa. Nós vamos ver que esse amigo vai ter uma lição muito dolorosa por ter tido o hábito de esconder o seu livro, né? Os seus livros, a sua biblioteca espírita, né? Ele vai passar por uma situação que vai nos trazer um grande aprendizado. Então é importante que nós entendamos que nós temos uma crença e é natural que ela faça parte das nossas vidas, inclusive nos momentos em que vamos colocar um ponto de vista baseado nos nossos aprendizados. Tudo isso é muito normal e salutar, porque fica na mente daquele que muitas vezes não encontra uma resposta para suas dúvidas, né? Ele pode até rejeitar naquele momento, mas aquele aprendizado fica. Mas vamos continuar então. Não agia assim, continuou o irmão X. Não agia assim, contudo, por maldade. Era, na essência, um homem sincero e respeitável, conquanto espírita à moda dele, sem a menor preocupação de militância, espécie de ilha amena, cercada pelas correntes do comodismo. Encasquetara na cabeça o ponto de vista de que ninguém devia, a título algum, falar a outrem de princípios religiosos que abraçasse, e prosseguiu vida fora, repelindo qualquer palpite que o induzisse à renovação. Era justamente a esse homem que fôramos confortar dentro da noite, nos relata irmão X. Mota vinha de perder a companhia de Licínio Fonseca. Recentemente desencarnado, o amigo que lhe partilhara 26 anos de serviço no fórum, ambos amadurecidos na existência e na profissão, após os 60 anos de idade, eram associados invariáveis de trabalho e de luta, juntos sempre nos atos jurídicos, negócios, interesses, férias e excursões. Então, ele tinha um grande amigo, Licínio, também advogado, e eram muito ligados não só no trabalho, no fórum, como também na vida particular, né? As famílias se visitavam, passeavam juntos em férias, excursões, havia uma intimidade muito grande entre eles. E esse amigo havia desencarnado por esses dias em que o irmão X vai prestar socorro ao Joaquim Mota. Sem o colega ideal, baqueara Mota em terrível angústia. Trancava-se em lágrimas no aposento íntimo, ansiando vê-lo em espírito, porque ele era espírita e ele sabia que isso seria possível. Então ele desejava muito ver o amigo em espírito. E tanto rogou a concessão em preces ocultas, que ali nos achávamos em comissão de 4 cooperadores com instruções para levá-lo ao companheiro. Então foi o irmão X e mais 3 auxiliares, né, 3 trabalhadores do bem, para levar o quê? Levar o Joaquim Mota no processo do sono, levá-lo para encontrar-se com o amigo recém-desencarnado, né? E assim foi.
desligado cautelosamente do corpo que se acomodara sob a influência do sono, embora não nos percebesse o apoio direto, foi Joaquim transportado à presença do amigo que a morte arrebatara. No leito de recuperação do grande instituto beneficente a que fora recolhido no mundo espiritual, Licínio chorou de alegria ao revê-lo. E nós, enternecidos, seguimos frase a frase o diálogo empolgante que se articulou após o júbilo extrovertido das saudações. Então, pensa em alegria, né? De ser visitado por um grande amigo. Assim como aqui na Terra nos dá muito alegria, imagine para um recém-desencarnado receber a visita do grande amigo. Mota, né? Disse o Licínio. Mota, meu caro Mota, soluçou o desencarnado com impressionante inflexão. A morte é apenas mudança. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. Quanto tempo perdi em razão de minha ignorância espiritual. Saiba você, Mota, saiba você que a vida continua. Mas eu sei disso, meu amigo, ajuntou o visitante no intuito de consolá-lo. Desde muito cedo, entrei no conhecimento da imortalidade da alma. O sepulcro nada mais é que a passagem de um plano para outro. Ninguém morre, ninguém. Ah, você sabe então que o homem na terra é um espírito habitando provisoriamente um engenho constituído de carne? Que somos no mundo inquilinos do corpo? Indagou Licínio positivamente aterrado. Sei sim. E você já foi informado de que quando nascemos entre os homens, conduzimos ao berço as dívidas do passado com determinadas obrigações a cumprir? De modo perfeito. Muito jovem ainda, aceitei o ensinamento e a lógica da reencarnação. Vejam que interessante, ele em espírito está falando abertamente para o amigo. Embora o amigo estivesse relatando já esse conhecimento, ele fala naturalmente, porque em espírito ele se via livre daqueles preconceitos, ele encasquetou uma ideia, como disse o irmão X, né, de que a fé era algo muito, muito íntimo e pessoal e não devia ser propagada, né? Mas ali, nessas condições, ele fala abertamente. Mas vamos ver o que vai se dar. Mota, Mota, gritou o outro, visivelmente alterado. Você já consegue admitir que nossas esposas e filhos, parentes e amigos, quase sempre são pessoas que conviveram conosco em outras existências terrestres? Que estamos enleados a eles frequentemente para o resgate de antigos débitos? Sim, sim, meu caro, não apenas creio, sei que tudo isso é a verdade inconteste. Então, o que ele fala? Que ele não apenas, ele não fala eu creio, eu sei, porque o espírita convicto, aquele que já mergulhou e incorporou esses ensinamentos, ele não diz mais eu creio, ele tem certeza, né? Então ele diz eu sei, e é o que ele está colocando. E você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Você já percebe
que uma pessoa na Terra vive e respira com criaturas encarnadas e desencarnadas, que podem existir processos de obsessão entre os chamados vivos e mortos, raiando na loucura e no crime? Claramente, sei disso. O interlocutor agarrou-lhe a destra e continuou espantado. Mota, Mota, ouça! Você está certo de que a vida aqui é a continuação do que deixamos e fazemos? Já se convenceu de que todos os recursos do plano físico são empréstimos do Senhor para que venhamos a fazer todo o bem possível e que ninguém depois da morte consegue fugir de si mesmo? Sim, sim. Nesse instante, porém, Licínio desvairou-se. Passeou pelo recinto o olhar repentinamente esgazeado. Fez instintivo movimento de recuo e bradou: fora daqui, embusteiro, fora daqui. O visitante, dolorosamente surpreendido, tentou apaziguá-lo. Licínio, meu amigo, que vem a ser isso? Acalme-se, acalme-se, sou eu, Joaquim Mota, seu companheiro do dia a dia. Nunca, embusteiro, mistificador. Se ele conhecesse as realidades que você confirma, jamais me teria deixado no suplício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele foi sempre o meu melhor irmão. Nunca, nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhado em trevas. Mota, em pranto, intentava redarguir, mas interferimos a fim de sustar o desequilíbrio, e para isso era preciso afastá-lo de imediato. Mais alguns minutos e o advogado reapossou-se do corpo físico. Nada de insegurança que o impelisse à ideia de sonho ou pesadelo. Guardava a certeza absoluta do reencontro espiritual. Estremunhado, ergueu-se em lágrimas e, sequioso de ar puro, que lhe refrigerasse o cérebro em fogo, abriu uma das janelas do alto apartamento que lhe configurava o ninho doméstico. Mota contemplou o casario compacto, onde talvez naquela hora dezenas de pessoas estivessem partindo da experiência passageira do mundo para as experiências superiores da vida maior, e que naquele mesmo instante da madrugada começou a pensar de modo diferente em torno do espiritismo e da sua divulgação. Belíssimo aprendizado para nós, belíssimo aprendizado, trazendo o tema do semeador, mesmo na nossa pequenez, mesmo no nosso entendimento. Emmanuel nos aconselhou a não nos inibirmos. Vamos então semear. Não vamos guardar para nós essas riquezas que nos chegam pelo Evangelho de Jesus. Que dor passou esse amigo Mota, que dor. A decepção, né, de um encontro amoroso transformar-se num desentendimento em que o amigo vê naquele que estava ali, não um Mota, mas um mistificador, um embusteiro, algum espírito obsessor se fazendo passar por ele. Nós que estamos tendo todas essas lições, reflitamos e passemos a semear. Vamos semeando, porque na medida em que nós formos semeando, nós estamos também trabalhando o nosso solo, o solo do nosso coração.
né? Então vamos, é a divulgação da doutrina nesses tempos em que os corações estão tão aflitos, em que há tanto choro e ranger de dentes, como nos alertou Jesus. Reflitamos, fiquemos com essas lições e que fiquemos em paz.